Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Queridos, graça e paz, amém? Eu tomei um susto agora. A apóstola fala assim, abra sua Bíblia em 1 Reis. Eu falei, Jesus, não faz isso. Aí eu queria te convidar agora a abrir a sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis de novo. Amém? No capítulo 18 dessa vez. Capítulo 18, a partir do versículo 36. Amém? Se você pudesse colocar de pé, só mais um pouquinho para a gente fazer essa leitura, eu te agradeço. Diz assim, sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do céu e consumiu o sacrifício, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Deus, fala conosco nesta noite. Se faz presente, ó Espírito Santo, no nosso meio. Senhor, que eu seja tão somente nesta noite um instrumento nas tuas mãos, ó Deus. Senhor, fala à tua igreja aquilo que ela precisa ouvir, ó Pai. Deus, ministra a cada um de nós conforme a tua vontade. Acende, Senhor Deus, este fogo no teu altar, Senhor, é o que nós te pedimos nesta noite. Senhor, vem derramando, Senhor Deus, vem derramando sobre nós todo o poder da tua palavra, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Amados, eu queria compartilhar com você agora um pouquinho da história de Elias. Só que para isso a gente vai voltar um pouquinho. Nós lemos aqui em 1 Reis 18, mas para a gente entender o porquê desse sacrifício, eu queria que você voltasse comigo alguns capítulos, alguns versículos, e que você somente acompanhasse aí. Pode deixar sua Bíblia de lado, que você acompanhasse comigo essa história. Não sei de que forma que Deus quer usar hoje, mas eu vou contar uma história. A história do profeta. Amém? O livro de Reis, ele foi escrito partindo da morte de Davi. Davi havia morrido e Salomão começa a reinar. Só que com o passar do reinado de Salomão, algumas coisas foram se perdendo na adoração a Deus. E com a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu. Se dividiu em reino do norte e reino do sul. E ao se dividir, foram se passando reis, foram se passando reinados, até chegar ao reinado de Acabe, que é de quem eu quero falar um pouco nesta noite. Acabe, já vindo com essa adoração perdida, com este propósito de Deus no meio do povo de Israel sendo deixado um pouco de lado, para piorar tudo isso, ele se casa com Jezabel. Jezabel era uma adoradora de Baal. Só para você ter uma ideia, o nome do pai dela era Et-Baal, aquele que adora a Baal. E ao se casar com Acabe, Jezabel traz com ela esse costume de adorar ao deus Baal.
isso se torna mais intenso no reino de Israel. Isso se torna mais fortalecido a partir de Jezabel. E Jezabel consegue, a partir daí, manipular Acabe. Ela consegue fazer com que Acabe aceite algumas das propostas dela para Israel. Só que as propostas dela eram contra ao Senhor, contra o Deus de Israel, e a favor de Acabe. Jezabel se torna em Israel a principal divulgadora do culto a Baal. E por ser rainha de Israel, esposa de Acabe, ela tem um papel muito forte, muito dinâmico no meio de Israel. As pessoas começam a olhar para ela e dizer, faz um pouco de sentido isso. Tem um pouco de lógica isso. Esse Deus realmente parece ser um Deus que merece a nossa adoração. Esse Deus parece ser um Deus que é capaz de fazer o que ela está dizendo. Ela consegue convencer Acabe a perseguir os profetas do Senhor. Ela começa a manipular o rei Acabe, que já vinha com um pé na idolatria, um pé na perdição daquilo que era projeto de Deus, a perseguir os profetas. Os profetas passam a ser intimidados, passam a ser perseguidos. Ela manipula Acabe de tal forma que ela consegue fazer com que Acabe levante um templo de adoração a Baal. E dentro deste templo, que foi construído em Samaria, é levantado um altar de adoração a Baal. E o povo começa a acreditar cada vez mais naquele Deus. Começa a achar cada vez mais que aquele Deus é mais poderoso do que o Deus de Israel, o Deus que eles serviam. E no meio dessa perseguição aos profetas, levanta-se um homem chamado Obadias. Obadias era um servo de Acabe. Era um mordomo de Acabe. Só que Obadias temia ao Senhor, ao Deus de Israel. E o que Obadias faz? Ele começa a proteger alguns profetas. Ele começa a esconder alguns profetas. Ele esconde 100 profetas. De Acabe e de Jezabel. E de todos aqueles que estavam perseguindo os profetas. E Obadias passa a sustentar esses profetas. Meu irmão, aí eu queria que você imaginasse comigo. Os profetas estão sendo perseguidos. Alguns estão sendo mortos. E um profeta daqueles ali do meio de Israel se vê coagido, se vê intimidado, ameaçado. E é salvo, vamos colocar aqui entre aspas, por um homem temente a Deus. Um homem que, de certa forma, teve um pouco mais de coragem do que aquele próprio profeta. E ele é escondido. E aquele homem, Obadias, começa a sustentar esses 100 profetas. Agora você imagina, se fosse você, se fosse eu, levar comida, pão, água para 100 profetas. 100 homens. O quanto isso deve ter sido difícil para Obadias. Mas ele se manteve firme, porque ele tinha no coração o Deus que ele servia. E aí a gente continua andando nessa história. E chega um homem, um profeta, chamado Elias. E Elias vai ao encontro de Acabe. É algo meio contraditório, né? Acabe, junto com Jezabel, está mandando matar os profetas. O profeta Elias vai falar com quem? Com Acabe. E aí, se a gente for parar nessa confusão, a gente diz, desculpa o termo, mas esse cara é doido. Vai para a boca do leão.
Só que Elias tinha ido porque Deus havia falado com ele. No capítulo 17, no versículo 1, diz assim: Então Elias, o tissimita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O cara é mais doido ainda do que o que a gente pensou dele ter ido lá. Porque ele vai ao encontro do rei de Israel, que está mandando matar os profetas, e ele chega lá e diz: Ô Acabe, é o seguinte, não vai chover. Não vai cair nem orvalho durante a noite, enquanto eu não der uma palavra para que a chuva venha. Acabe deve ter olhado para ele, deve ter dito: esse cara é doido. Como é que ele vem aqui me enfrentar, me encarar desse jeito e me dizer que não vai chover? Mas ele estava ali segundo a palavra de Deus. Ele é profeta. Feito isso, Deus manda que Elias saia de Gileade e vá se esconder junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Deus fala para ele: Elias, faz o seguinte, sai daí agora, você já deu o recado, já falou o que tinha que falar, já avisou, já passou a mensagem, agora sai daí, vai lá para junto do riacho de Querite e fica lá. Segura lá um pouquinho, que agora é comigo. E aí, meu irmão, simplesmente para de chover. Os céus se fecham sobre aquele reino. Não há chuva mais naquele reinado. As plantas começam a secar. As pessoas começam a sentir falta da água. Começam a economizar. Acontece ali um racionamento. O rei deve ter dado um decreto dizendo: olha, a partir de hoje, vamos começar a diminuir aí o gasto com água. Olha, a partir de hoje, a gente vai ter que parar com certos costumes. Vamos ter que parar o desperdício. Houve ali um racionamento de água. Porque ele viu que o que Elias tinha dito estava acontecendo. Aquela palavra tinha se tornado uma realidade. E aí, feito isso, Elias passa alguns dias ali junto àquele ribeiro. Só que com o passar dos dias, aquele ribeiro começa a secar também. E ele vai secando, vai secando, vai secando, até não ter mais água. E aí nós chegamos ao momento em que Deus fala para Elias: Elias, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e ali habita uma viúva que te sustentará, que nós já ouvimos. E assim, abrindo aqui um parêntese nessa história, é até interessante a apóstola ter ministrado sobre esse trecho, porque eu estudei, eu li, reli e escrevi aqui o que eu queria falar, e nessa passagem, nesse texto da viúva, eu não consegui desenvolver direito. E agora eu entendi o porquê. E acontece tudo o que a apóstola citou aqui. Aquela viúva o sustenta, o alimenta, mantém ali ele vivo para que o propósito de Deus se cumpra. Para que aquilo que Deus tinha planejado para ele se tornasse real. E com isso, passa-se 3 anos de seca. De quando Elias havia falado com Acabe, até um determinado tempo. Passa-se 3 anos. E passado esses 3 anos, Deus volta a falar com Elias.
Já no capítulo 18, Deus diz: Elias, vai-te a Acabe e mostra-te, porque darei chuva sobre a terra. E Elias foi mostrar-se a Acabe. E enquanto ele ia se encontrar com Acabe, Acabe vinha em busca de água para sustento do povo, dos animais, porque já não havia mais água em Samaria. E ele se levanta junto com Obadias. Lembra quem é Obadias? Aquele servo fiel a Deus. Vem junto com ele à procura de água. Ele deve ter dito: Obadias, você é o meu melhor servo. Você é aquele que faz tudo o que eu peço. Você é aquele que está junto comigo para todas as coisas. Você é aquele que, por um comando, antes mesmo de eu falar, você já sabe mais ou menos qual é o propósito. Então vem comigo. Vamos procurar água. Porque agora não adianta mais racionamento, não adianta mais economizar, não adianta mais nada. A água praticamente acabou. E aí está indo Acabe e Obadias à procura de água, e está vindo Elias ao encontro de Acabe. Só que Deus tem um plano. E o plano de Deus foi encontrar Obadias com Elias. Porque imagino eu que se Acabe encontrasse com ele primeiro, diretamente, os dois, talvez Acabe o mataria. E Deus faz com que o encontro naquele momento ali seja entre Obadias e Elias. E aí Elias diz para ele: Obadias, diz a Acabe que eu preciso encontrar com ele. Eu preciso falar com ele. Só que Obadias, sabendo de tudo que se passou, sabendo que os profetas tinham sido perseguidos, ainda havia risco de morte para Elias. E ele diz: Elias, se eu fizer isso, você vai morrer. E outra, se eu fizer isso, corre risco de eu também morrer. Faz o seguinte, fica tranquilo, fica na tua, volta lá para onde você estava, porque você já foi lá uma vez, já encarou Acabe. Você já falou para ele lá que não vai chover, a chuva acabou. Está tudo seco, a plantação morreu. Você foi bater de frente com ele. O que você falou que ia acontecer, está acontecendo. E tu ainda quer ir lá conversar com ele. E Elias diz: vai e diz ao teu Senhor que eu preciso conversar com ele. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: és tu o perturbador de Israel? Então disse Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Elias vai a primeira vez, encara Acabe, matando os profetas, fala que não vai chover, depois vai de novo, pede para se encontrar com ele, e ao se encontrar com ele diz: não estou fazendo nada contra Israel. Quem está perseguindo, quem está destruindo Israel é você, é o seu pai, é a sua descendência, são os reis que vieram e fizeram tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas Acabe, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer aqui um acordo entre nós? Faz o seguinte: envia os profetas de Baal, envia o povo, manda que todos eles subam ao Monte Carmelo e me encontrem lá. E lá a gente vai resolver essa situação. Eu imagino Acabe olhando para Elias e dizendo: você
contra 450 profetas de Baal. Você, que é o único profeta que sobrou, que é o único cara maluco a ponto de vir me encarar, que é o único cara maluco a ponto de vir profetizar contra o meu reino, está dizendo para eu mandar os profetas de Baal ao teu encontro. Beleza. Vamos fazer isso. O Monte Carmelo era uma montanha na costa de Israel, com vista para o mar Mediterrâneo. Aproximadamente 650 metros de altura. E aí, chegando o povo e os profetas de Baal, Elias chega ao povo de Israel e questiona: até quando vocês estarão divididos? Até quando vocês irão servir a Deus Baal e ao Deus de Israel? Versículo 21 do capítulo 18. Então Elias chega ao povo e diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Se é Baal, segue-o. Decidam-se. Chega desse negócio de estar servindo a dois deuses. Chega desse negócio de dizer que é filho de Deus e não fazer a vontade de Deus. Chega desse negócio de dizer que é seguidor de Baal e fazer algumas coisas que agradam a Deus. Decidam-se. E sabe qual foi a resposta do povo? O povo não respondeu nada. O povo não falou nada. E por que não houve resposta? Por que você imagina que o povo não teve coragem para responder a Elias? Provavelmente, imagino eu, que eles já não conseguiam distinguir, separar entre o certo e o errado. Eles não conseguiam separar entre o Deus de Israel e o Deus Baal. Então, na cabeça deles havia uma confusão. Na cabeça deles havia que algumas coisas eles faziam que agradavam a Deus, algumas coisas eles faziam que agradavam a Baal. Então não havia mais discernimento, entendimento para separar as coisas, para dividir o que era certo e errado. E como responder? A quem servir diante disso? Como dizer a Elias que vai servir ao Deus de Israel com 450 profetas olhando e esperando a resposta do povo? Como dizer a Elias que vai servir a Baal, sendo confrontado por um profeta de Deus que eles conheciam há anos atrás? O povo preferiu ficar calado. Então, diante desse silêncio, Elias propõe que sejam feitos 2 sacrifícios. E o Deus que responder através do fogo, esse será o verdadeiro Deus. E diante dessa proposta, o povo olha e diz: é boa essa palavra. Está aí. Estou contigo. Vamos resolver agora esse negócio. Vamos descobrir agora quem é Deus de verdade. Quem é o Deus Todo-Poderoso? Se é Baal ou se é o Deus de Israel? E aí, diante disso, Elias deixa que os profetas de Baal iniciem o sacrifício. Provavelmente, por volta das 6 da manhã, talvez eles tenham deixado para o dia seguinte, mas provavelmente por volta das 6 da manhã, os profetas de Baal começaram a preparar o sacrifício. Montaram ali um altar, não sei dizer como, porque a Bíblia não cita, não fala. Prepararam o cordeiro, colocaram sobre a lenha, mas não meteram fogo. E começaram a invocar aquele chamado Deus
Baal. E invocaram, e chamaram, e clamaram, e proclamaram. E por volta do meio-dia, mais ou menos, nada de fogo. Já tinha se passado aí aproximadamente 6 horas. Nada de fogo. E aí Elias olha para aqueles profetas, imagina, 450 profetas orando. Se eles, imagina comigo, se eles estivessem orando para o Deus de Israel, 450 homens orando para o Deus de Israel. Eu acho que a glória tinha descido, que o povo não tinha conseguido sustentar ali. Mas eles estavam orando por Baal e nada de fogo. E aí Elias começa a zombar deles. Olha, clamem mais alto, porque pode ser que o seu Deus não esteja ouvindo. Porque Ele é um Deus, pode ser que esteja falando, ou que esteja em alguma coisa a fazer, ou que esteja em alguma viagem, ou pode ser até que Ele esteja dormindo. E aí, além de clamar, além de orar e pedir ao Deus Baal que lançasse fogo sobre aquele altar, eles tinham um costume, que era um costume de se cortar. E eles começaram a pegar facas e começaram a se cortar, pedindo a Baal: Baal, não nos deixe passar por essa vergonha. Baal, não nos deixe passar por isso. Olha aqui, nós estamos nos sacrificando por você. Olha o que nós estamos fazendo, Baal. Manda fogo. E nada de fogo. Nada de fogo. E aí, pouco depois do meio-dia, já diante disso tudo, Elias decide iniciar o sacrifício dele. Provavelmente antes de Elias começar, o povo estava todo ali, olhando para aqueles sacerdotes, olhando e esperando o fogo cair, e nada de fogo, e olhava para os profetas, e olhava, e nada. Aí Elias, que está aqui do outro lado, esperando, diz assim: povo, nação de Israel, vem para o lado de cá. Chama o povo, chegai-vos a mim. E o povo sai dali, para de olhar para aquele altar, que não tem fogo, que não tem nada. Provavelmente aquele bezerro já estava ali até com mau cheiro. E se viram para o altar de Elias. Só que o altar estava destruído. E aí o que Elias faz? Elias começa a reparar o altar. Elias começa a organizar o altar para que ocorra ali um sacrifício. Antes do fogo descer sobre o altar, ele precisa estar organizado. Ele precisa estar preparado para que o fogo venha. E Elias sabia disso. O fogo não podia cair de qualquer forma. O fogo não viria de qualquer jeito. Tinha todo um processo para acontecer. E provavelmente o povo tinha se desviado do altar por ele estar abandonado, por ele estar caído e sem fogo. Provavelmente as pessoas passavam por ali e olhavam para aquele altar, e por ele estar destruído, não lembravam do Deus de Israel. Só que Elias começa a preparar o altar. Ele pegou pedras, 12 pedras,
que representava as tribos de Israel, e começou a edificar ali o altar. Arrumou todo o altar, deixou o altar ali de forma que pudesse acontecer o sacrifício. E depois de pronto ali o altar, provavelmente com as mãos, não sei, ele começou a cavar uma vala, um rego, ao redor do altar. Imagina o povo olhando, sem entender nada, né? E olhava para o céu, e olhava para o altar, e olhava para ele, e dizia, ainda não tem fogo. O altar está preparado. E aí Elias agora parte para a segunda fase. Começa a arrumar a lenha em cima do altar. O bezerro que era dele está ali amarrado, esperando. E ele começa, coloca a lenha, organiza ali o altar para que o fogo venha. Pega o bezerro, corta em pedaços e coloca em cima do altar. Isso tudo ele fez sozinho. Ele montou o altar, colocou tudo aquilo que precisava para que houvesse o sacrifício. Só que antes dele clamar por fogo, ele resolveu envolver o povo no sacrifício. Ele falou assim, gente, é o seguinte, vai descer fogo ainda, tá? Espera aí que o fogo tá sendo preparado. O altar já está pronto, o sacrifício está lá em cima. Só que eu preciso de uma ajuda. Eu preciso que vocês peguem aí 4 cântaros. Enche ele de água. Enche esses 4 cântaros de água. Traz aqui para mim e derrama em cima desse altar. Primeiro, lembra que não tinha água? Lembra que era uma escassez? Que ainda não tinha chovido? E aí, pensando nisso, eu fui em busca da definição da palavra sacrifício. E a que mais me chamou a atenção foi essa. Sacrifício é a doação de algo valioso em troca de algo que é ainda mais valioso. Sacrifício é a doação de algo que é valioso em troca de algo que é ainda mais valioso. O sacrifício daquele povo, no primeiro momento, era entregar água. Lembra que o Monte Carmelo era mais ou menos 650 metros de altura? Imagina, ela vai, 4 homens, desceram o morro, foram lá até um riacho, pegaram lá a água, subiram novamente o morro, chegaram lá, água sobre o altar. Elias, já colocamos a água. Aí Elias olha, tá pouco, traz mais 4. Mas Elias, faz esse favor para mim. Eu quero que vocês se envolvam no sacrifício. Faz esse favor para mim. E aí não sei se os mesmos 4 ou se outros 4 vão lá novamente atrás de água e chegam e água sobre o altar. Elias, 8 cântaros de água. Já está quase escorrendo aqui. Acho que foi por isso, né, que você fez esse. Pode mandar fogo. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte. Traz mais 4. Eu acho que nesse momento, quem começou a achar que Elias era doido foi o povo. Falou, pronto. Enlouqueceu de vez. Era para cair fogo, o cara está tacando água.
Meu irmão, profeta só pode ser um cara maluco. Eu ouvi hoje uma definição entre sacerdote e profeta. Sacerdote é aquele que ouve o povo e leva o clamor do povo a Deus. O profeta é aquele que ouve Deus e leva até o povo. Então, muitas vezes, a gente não entende o profeta. Muitas vezes a mensagem do profeta é algo assim estranho. Mas aí o povo vai lá, pega outros 4, vão lá novamente, pega a água, traz e derrama lá sobre o altar. Tudo pronto para o sacrifício. Altar, bezerro, lenha, mas ainda não tinha fogo. E aí eu te pergunto, o que você acha que Elias queria com tudo isso? Qual era o propósito real de Elias? Era só mostrar para aquele povo quem era Deus? Era só dizer assim, ó gente, caiu fogo, esse é Deus, Baal não é Deus. Mas não era só isso que Elias queria mostrar para aquele povo. E aí a gente vai lá no versículo 36 que nós lemos. Elias orou uma oração muito curta. Os profetas de Baal passaram ali 6, 8, 10, sei lá quantas horas orando. 450 homens clamando por um Deus que eles acreditavam que podia fazer aquilo e nada. E aí Elias vem, olha para o altar, olha para o povo, para ver se o povo está atento ao que vai acontecer. A água já está ali escorrendo dentro daquela vala que ele havia feito. E aí ele para, provavelmente diante do altar. Acredito eu que numa distância segura. E diz: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Esse foi o primeiro trecho da oração. Até aí, nada de fogo. Até aí, não havia resposta de Deus. E o povo, provavelmente com os olhos tudo regalados, esperando fogo. Olhava para o céu, olhava para o altar. Olhava para o céu e olhava para o altar. Só que aí, o profeta, com a intimidade que ele tem com Deus, ele conseguiu tocar o coração de Deus. E ele diz: Senhor, responde-me, Senhor, para que este povo conheça que tu és Deus e volte o seu coração para trás. Numa outra versão, esse mesmo versículo diz assim: responde-me, ó Senhor, responde-me, para que o povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus, e estás trazendo de volta esse povo para ti. Meu irmão, eu acredito, diante desse versículo, que o propósito de Elias não era mostrar quem é Deus. Sabe por quê? Deus não precisava provar que Ele era o Deus de Israel, que era o Deus de Abraão, de Isaque, de Israel. Ele não precisava provar isso. Aqueles homens acreditavam que Ele era o Deus. Abraão acreditava que Ele era o Deus dele.
Isaac acreditava que ele era o Deus dele, de Isaac. Jacó, Israel, acreditava que Deus era o Deus dele. Então Deus não precisava provar que ele era o Deus desses homens. Deus não precisava provar que ele era Deus de Elias. Deus não precisava nem daquele sacrifício para provar que ele era Deus. Porque a palavra dele diz: eu sou. Ponto. Senhor, quem é? Quem és? Para quando eu for falar com o povo, quem eu digo que o Senhor és? Eu sou. Ponto. Se o povo acreditar, bem. Se o povo não acreditar, amém. Então Deus não precisava provar que ele era Deus. Só que ele precisava de uma coisa. E ele aceitou aquele sacrifício de Elias somente por um motivo. Porque ele precisava trazer o seu povo de volta. Porque ele precisava arrancar o povo daquela idolatria, daquela adoração a um Deus que não podia fazer nada por eles. Porque ele precisava que aquele povo parasse de adorar a Baal e viesse a adorar o verdadeiro Deus. Tudo que Deus queria era só isso. Ele não queria se amostrar. Tudo isso foi só para que o povo entendesse a quem eles deveriam adorar. Quando Elias falou que o fogo do altar traria de volta a adoração, a submissão, o fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras, e ainda secou a água que estava sobre aquele rego. Esse fogo, meu irmão, podia ter caído sobre o povo. Deus podia ter olhado ali naquele momento e ter dito assim: vou aproveitar que Elias reuniu o povo que está adorando a Baal, vou aproveitar que Elias reuniu os profetas de Baal. É o seguinte, ao invés de eu mandar fogo no altar, vou mandar fogo nesse povo. Porque até então, o Deus do Antigo Testamento era um Deus que não tinha muita conversa. Por muito menos, ele matava. Só que, imagino eu que ele vendo que aquele povo ainda necessitava de ser salvo, ele falou: não vou matar eles não. Por mais que eles mereçam, por mais que os profetas mereçam, e ele manda fogo sobre o altar. Eu imagino a cara do povo, eu imagino a cara dos profetas de Baal. E na hora que o fogo cai sobre aquele altar e consome todo ali o sacrifício, o povo simplesmente se prostra. E vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Não há outro igual a Deus. Não há outro igual ao Deus de Israel. Não há outro Deus capaz de fazer fogo descer dos céus. Agora eu fico imaginando aqui comigo. Os profetas de Baal acreditavam que Baal era Deus e que ele vivia no céu junto com Deus de Israel. Porque eles esperavam fogo vindo de onde? Do céu. Então, isso me faz imaginar que eles acreditavam que no céu havia Deus de Israel e Deus Baal. Então, meu irmão, por mais que eles tentassem, por mais que eles quisessem, não ia cair fogo dos céus sobre aquele altar nunca. Eles iam morrer orando ali, desidratados, e não ia cair fogo dos céus. Provavelmente, se eles tivessem orado, pedindo para que viesse fogo da terra e desse um salto e caísse ali sobre o altar, se Deus permitisse, talvez até teria acontecido. Mas vindo do céu,
Não viria, não. Eu não sei, amados, agora falando sobre aquele povo, que diante de tudo isso entenderam quem era o verdadeiro Deus, quem era o Deus que eles deveriam adorar, quem era o Deus a quem eles deveriam seguir. Eu não sei se aquele povo estava sendo ameaçado, sendo obrigados a adorar Baal, mas naquele momento, quando o fogo caiu ali sobre o altar, quebraram-se correntes, quebraram-se prisões. Aquele povo que estava aprisionado sobre Baal, a prisão de Baal que fazia com que eles não entendessem nada, foram quebradas. Provavelmente aquele povo ali estava cego espiritualmente, porque eles não tiveram resposta quando Elias perguntou. Eles já não sabiam distinguir espiritualmente quem era quem. Então havia sobre aquele povo uma cegueira espiritual. Só que quando o fogo caiu sobre o altar, houve cura. Escamas caíram. A cegueira daquele povo foi queimada por aquele fogo que consumiu o altar. Provavelmente aquele povo ali estava se sentindo destruído. Só que quando o fogo caiu, eles foram refeitos. Se havia tristeza, imagina a festa agora, olhando para aquele altar consumido, sendo livres, olhos abertos, adorando ao verdadeiro Deus. Era motivo de alegria, era motivo daquele povo, sabe, pular, exaltar, glorificar. Provavelmente aquele fogo que caiu ali deve ter sido como aquele fogo que caiu em Atos, as línguas de fogo, e o povo começou a falar em outras línguas. Imagina aquele povo ali agora adorando a Deus, falando em outras línguas, e os profetas de Baal olhando, sem entender nada, porque o povo estava livre, não tinha mais opressão, não tinha mais cegueira, não tinha mais nada, o fogo havia consumido tudo aquilo que impedia deles adorarem a Deus. Provavelmente muitos daqueles estavam desistidos. Só que aquele mesmo fogo trouxe um renovo espiritual para aquele povo. Provavelmente muitos deles estavam mortos espiritualmente. Mas aquele fogo, ele veio sobre o altar, não só para consumir o sacrifício, mas para trazer nova vida para aquele povo. Então, meu irmão, diante disso tudo, toda essa história que nós acompanhamos agora, eu acredito, e gostaria que você acreditasse comigo nessa palavra, e entendesse que só há um verdadeiro Deus, só há um único Senhor, só o Senhor é Deus, só Ele merece e é digno da nossa adoração, só Ele merece e é digno do nosso louvor, só Ele merece e é digno das nossas vidas. E aí, diante disso tudo, eu faço a você agora a mesma pergunta que eu me fiz. Eu estou só repetindo para vocês. Quem é o seu Deus? A quem você tem servido? De que forma você tem servido a Deus? Há fogo aí dentro desse altar? Sabe por quê? A palavra nos diz que nós somos templo do Espírito Santo, amém? E aonde está o altar?
Aonde está o altar? Dentro do templo. O altar não está lá fora. O altar está aqui. Então há dentro de cada um de nós um altar. E muitas vezes essa chama ela vai sendo apagada. Muitas vezes essa chama ela vai diminuindo. Muitas vezes essa chama vai se extinguindo. Só que se a gente não cuidar, se a gente não decidir quem é o nosso Deus, e adorá-lo, e servi-lo, e procurá-lo, e clamar por Ele, a gente corre o risco do nosso altar ser destruído. Da nossa vida ser destruída. E eu queria convidar você agora a se colocar de pé. Diante dessa palavra tão curta, que já foi ministrada algumas outras vezes, mas creio eu que Deus sempre nos renova através da sua palavra. Eu queria te convidar agora para fazer essa oração que Elias fez. Não precisa ser com as mesmas palavras. Mas eu queria te convidar agora a orar pedindo para Deus que caia fogo sobre esse altar. Caia fogo sobre o altar da sua casa. Caia fogo sobre o altar da sua vida. Caia fogo sobre o altar daqueles que estão enfermos, que nós oramos agora há pouco. Caia fogo sobre o altar, independente de onde ele esteja. Independente de qual ele seja. Porque se houver fogo, haverá cura, restauração, renovação. E muito mais que isso, haverá vida. Amém? Então, se você puder comigo agora, feche seus olhos. Feche seus olhos e comece a orar. Agora é você e Deus. Elias era um profeta só. Aqueles outros 100 ainda estavam escondidos. Elias estava ali sozinho, enfrentando 450 profetas de Baal. Olhando para o povo e o povo sem entender o que estava acontecendo. Mas ele conseguiu chamar a atenção de Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Senhor, nós queremos clamar a Ti agora, Pai. Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença, pedindo, Senhor, que assim como Elias, que a nossa oração, ó Deus, chegue a Ti. E que venha, Deus, fogo sobre o altar. Pai, em nome de Jesus, derrama, ó Deus, fogo dos céus. Que venha fogo dos céus, ó Deus, sobre nós, sobre as nossas vidas. Pai, ó Deus, que altares aqui sejam restaurados. Deus, que cada um de nós aqui decida participar do sacrifício. Deus, levanta no nosso meio profetas que possam clamar a Ti, ó Deus, e que o fogo venha sobre nós. Deus, nesta noite, Pai, humildemente eu te peço, na qualidade de profeta desse povo, Senhor, que caia fogo sobre o altar. Deus, que venha o fogo dos céus sobre nós. Que venha fogo, Senhor, sobre as nossas casas, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo, ó Deus, de volta a adoração a Ti. Pai, em nome de Jesus, que caia fogo dos céus, ó Deus, sobre a nossa vida. Pai, sobre a vida dos nossos filhos. Resgata, ó Deus, os perdidos. Deus, que nesta noite, cada um daqueles que nos acompanham, Senhor Deus, que caia fogo sobre as suas casas. Que cada um de nós aqui, Deus, saia como uma chama, como um fogo incandescente, ó Deus. Que as pessoas, ao olharem para nós, vejam algo diferente
inexplicável. Que tudo isso, ó Deus, seja para que o teu nome seja exaltado, seja glorificado. Toda honra, toda glória seja para ti, ó Deus. Abre os céus nesta noite, Pai. Abre os céus, Senhor Deus, em nossa direção, trazendo, Pai, renovo, restauração, cura, vida de Deus. O fogo do Espírito Santo caia sobre nós. Xarabalabachore candararabachuyas. Xarabalabachore candararabachuyas. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Xarabalabachore candalarabachore candarabachuyas. Xarabalabachore candalarabachore candarabachuyas. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Caia fogo do céu, queima esse altar. Caia o fogo do Mostra céu. pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu. Caia fogo do céu, Caia fogo do queima céu. esse altar. Queima, Senhor. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. E tendo vida